Oi, Ziza. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, sou do grupo de saúde e as integrantes desse grupo sou eu, Andréia, a Bruna, a Vanessa e a Mércia. Então, eu vou começar falando sobre a definição da OMS, definição de saúde pela OMS. Então, a Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. É um direito social inerente à condição de cidadania que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde é assim apresentada como um valor coletivo, um bem de todos. Bom, então com essa definição da OMS, a gente vê que o Walden-Chu preza muito pelo bem-estar das pessoas, não no sentido só de ausência de doença, como qualidade de vida. A gente vê que eles tentam oferecer tudo com a melhor qualidade, água com a melhor qualidade, a lã, as roupas, a comida, tudo eles tentam dar de melhor qualidade. E também, assim, a saúde lá é um direito de todos, todo mundo tem o direito à mesma saúde, com a mesma qualidade, com ótima qualidade, né, pelos que eles descrevem. E sem importar condição socioeconômica, até porque lá não tem muita distinção, né, disso. Enfim. A gente percebeu também que o Walden-Chu trabalha bastante com saúde preventiva. Então, assim, saúde preventiva é o nome dado ao ato de remediar problemas, como doenças. O seu principal objetivo é evitar que esse tipo de ocorrência surja, para que assim as pessoas tenham mais qualidade de vida e longevidade, sem precisar de intervenções terapêuticas ou chegar a momentos críticos. Então, a gente percebe bastante que o Walden-Chu trabalha com a prevenção. Tem o exemplo dos dentistas, que eu acho que as meninas vão falar mais pra frente, que eles tentam fazer os exames para a pessoa não chegar a ter cárie, né? Então, eles trabalham muito com prevenção. O SUS também trabalha com muito prevenção, só que, assim, tanto por agente de saúde, tanto aquelas pessoas que vão jogar inseticida para não ter dengue, agente de saúde na sua casa perguntar, você fazer exame de rotina na UBS, enfim, o SUS trabalha bastante com isso. Claro que o SUS tem suas limitações e tal, e pelo que o Walden-Chu explica, eles não têm tanto essa limitação do SUS, mas assim, tem uma certa semelhança, né? Bom, então, assim, na nossa cultura, a gente tem um negócio de ir no médico só quando a gente tá bem doente mesmo, quando aparece o sintoma. Então, em Walden-Chu, eles tentam prevenir isso, eles tentam fazer as pessoas fazerem exames de tantos em tantos tempos para detectar tantas doenças que não têm sintomas, como doenças que podem aparecer. Então, isso dá uma qualidade de vida para as pessoas vão viver mais, melhor, e não vai sobrecarregar o sistema de saúde deles, né? Oi, gente, é a Mércia. Então, a partir da leitura dos textos, a gente selecionou alguns trechos que achávamos que tinham melhor relação com a saúde e elaboramos algumas contingências para ilustrar melhor como que funciona a prática da saúde nessa comunidade. A primeira frase é a seguinte: um de nossos médicos interessou-se bastante por essa represa. Ele me disse ter chegado a um resultado primoroso. A princípio, a água era marrom e lamacenta. Vocês podem ver como ela é límpida agora. Fraser pegou um remo de uma pequena barca atracada no embarcadouro e, com algum esforço, enfiou-o a prumo na água. Todo o seu comprimento era visível e sua cor branca brilhava.
Essa é uma frase do capítulo 3, página 23. Bom, aqui já começa a atuação dos médicos na comunidade e o médico, diante da água lamacenta, que seria o SD, emitiu a resposta de tratar a água e, como reforçador positivo, teve o acesso à água limpa. Não só ele, mas a comunidade inteira. O capítulo 8 fala um pouco sobre a quantidade de médicos necessários na comunidade e nós selecionamos as seguintes frases. O princípio tem que ser modificado sempre que um treinamento longo for necessário, mas ainda assim as preferências da comunidade como um todo determinam o valor final. Se nossos médicos estivessem sobrecarregados de trabalho, segundo os nossos padrões, seria difícil conseguir jovens que escolhessem essa profissão. Nós devemos cuidar para que haja suficientes médicos para mantermos os padrões de trabalho estabelecidos de Walden Two. Nós estamos contentes em termos mais do que o suficiente em médicos, é claro, e poderíamos sempre achar algum tipo de trabalho para eles, mas não podemos oferecer uma prática estritamente médica maior do que oferece nossa incorrigível boa saúde. A contingência é do ponto de vista dos organizadores e gestores da comunidade, que diante da comunidade de Walden Two, emitiram a resposta de arrumar meios para manter a quantidade de médicos suficientes e, como consequência positiva, conseguiram manter o padrão de saúde. Ainda no capítulo 8, essa frase fala um pouco sobre as pessoas que organizam os trabalhos da comunidade e programam o trabalho a ser realizado e sua tarefa é dirigir, o que continuam fazendo depois de terem designado, tanto quanto possível, o trabalho dos outros. Ele deve ter habilidade e uma preocupação pelo bem-estar da comunidade. Nessa contingência, que é do ponto de vista dessa pessoa que organiza, na presença do SD, que é a população de Walden Two, emitem a resposta de programar o trabalho a ser realizado em cada divisão e, como reforçador positivo, produzem a manutenção do bem-estar da comunidade. A seguinte frase fala um pouco sobre a importância das pesquisas e dos cientistas em Walden Two. A comunidade mantém uma certa quantidade de pesquisa. Há experimentos em andamento em nutrição de plantas e animais, controle do comportamento de recém-nascidos, processos educacionais de vários tipos e o uso de algumas das nossas matérias-primas. Essa frase também está no capítulo 8. Essa contingência também tem como SD a comunidade. Como resposta, no caso do cientista, seria pesquisar e realizar experimentos que produzem reforçadores positivos, como melhorar o padrão de saúde e bem-estar da população. Essa frase fala um pouco sobre a importância de manter o trabalho físico. 1 ou 2 horas de trabalho físico por dia são uma medida de saúde. O homem sempre viveu de seus músculos como demonstra seu físico. Não devemos permitir que nossos grandes músculos se atrofiem só porque descobrimos meios superiores de usar os menores. Nessa contingência, o ponto de vista é da população, que diante do estímulo aversivo, que é o risco de atrofia muscular e problemas de saúde, emitem a resposta de realizar o trabalho físico, assim produzindo reforçadores negativos e positivos, negativo sendo evitar a atrofia dos músculos e positivo melhorando a saúde. Aqui fala um pouco sobre o uso de álcool e Fraser explicando o porquê que a comunidade de Walden Two não sente necessidade de beber. A frase é a seguinte: você necessita de um coquetel para compensar a fadiga e o tédio de uma sociedade mal dirigida. Aqui não necessitamos de nenhum antídoto, nenhum ópio. A contingência é do ponto de vista de uma pessoa que mora fora de Walden Two, que diante dos estímulos aversivos decorrentes de uma sociedade mal dirigida, que pode ser perda de reforçadores, privação ou punição, emitem a resposta de usar o álcool para fugir dos estímulos aversivos. Então seria um reforçador negativo. Como em Walden Two não há a presença de perda de reforçadores, privação ou punição, as pessoas não emitem a resposta de usar o álcool porque elas não precisam fugir desses estímulos aversivos, porque eles não estão presentes. Capítulo 12 fala um pouco sobre como a comunidade tem cuidado especial com as crianças
e pegamos um trecho onde Fraser fala: queremos preservá-los de infecção durante o primeiro ano. Isso se reveste de especial importância, já que as crianças são criadas em grupo. Na primeira contingência, do ponto de vista das pessoas que cuidam dessas crianças, diante do estímulo antecedente, que seria o risco de infecção durante o primeiro ano, emitem a resposta de proteger as crianças de infecções, tomando medidas preventivas, como manter a temperatura controlada, e produzindo reforçadores positivos, que são manter as crianças saudáveis, reduzir a mortalidade infantil e reduzir epidemias. Essa primeira contingência, no caso, é uma contingência de prevenção da doença. A segunda contingência mostra um pouco como seria esse mesmo caso na sociedade fora de Walden 2, que diante do estímulo aversivo, a criança já doente por infecções, a resposta emitida seria os tratamentos medicamentosos nos hospitais, e o reforçador negativo seria a eliminação do estímulo aversivo, que seria a doença já instalada. No caso aqui, fala um pouco sobre como a sociedade tem esse hábito de já intervir somente quando a doença aparece. Esse trecho fala um pouco mais sobre o cuidado com as crianças, e no finalzinho, na parte grifada, Fraser fala: introduzimos aborrecimentos gradativamente, de acordo com a habilidade da criança em enfrentá-los. Parece-se muito com o processo de vacinação. A primeira contingência, do ponto de vista dos organizadores ou das pessoas que cuidam das crianças, diante do estímulo antecedente, que seria a possibilidade de esgotamento ou irritação dos bebês, emitem a resposta de introduzir estímulos aversivos de maneira gradual, produzindo reforçadores positivos, que são os bebês mais tolerantes à frustração. Na segunda contingência, do ponto de vista dos bebês, diante do estímulo aversivo, no caso uma dificuldade que seria suportável, porque os estímulos são apresentados de forma gradual, emitem a resposta de enfrentar a dificuldade e obtêm reforçadores tanto positivos quanto negativos. Positivos, no caso de obter algo que ele deseja, como pegar algo em um lugar alto, e reforçadores negativos, porque se livram do aversivo antecedente.